Olá pessoal, hoje nós vamos ver um projeto sobre um sensor de temperatura LM35, que seria esse daqui. É um circuitinho integrado e ele consegue jogar uma tensão proporcional à temperatura aqui no Vout. Então a gente alimenta ele aqui, no caso eu coloquei uma fonte de 9 volts, tá? E aí a gente, nessa saída Vout, ele vai sair uma tensão, né, correspondente a uma certa temperatura. Só que aqui esse circuitinho, qual que é a ideia? A gente conseguir fazer com que a temperatura saia direto em milivolts, né? Então isso daqui é legal para, de repente, você vai ligar isso a um microcontrolador, quer fazer um circuitinho para monitorar a temperatura. Então a gente consegue, através desses divisores de tensão que a gente monta aqui com esses resistores, tá? Então a gente consegue fazer ele mostrar em milivolts diretamente o valor de temperatura. Para a gente simular aqui no LM35, ele tem essas duas setinhas aqui, ó. Eu consigo subir e descer a temperatura, né? Fico simulando a temperatura que tivesse em cima dele, tá? Vou fazer uma demonstração aqui para vocês verem. Ó, então pode ver aqui, ó, tá com 27 graus, aqui tá dando 27,2 milivolts, tá? Então se eu for aqui a temperatura, mexendo na temperatura, conforme altera a temperatura, eu tenho uma tensão proporcional em milivolts, né? Então isso é bem interessante. Como eu falei, de repente você vai jogar esse valor direto no microcontrolador para fazer uma leitura, né? Alguma coisa nesse sentido. Então é bastante útil, tá? Bom, sobre o circuitinho de hoje, o que eu quero que você faça? Que você tente replicar, né? Quem tiver a possibilidade de replicar o circuitinho em casa, né? Então faça o circuitinho. Eu vou deixar na aba arquivos da aula de hoje, tanto o layout com os valores dos resistores, tudo certinho, né? Então vai ter uma cópia desse layout. Também vou deixar, mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar um pause aqui. Eu vou deixar também esse documento aqui. Deixa eu localizar ele aqui. Nossa, sensor de temperatura, esquema elétrico, e aqui, ó, conversão de temperatura. Isso aqui é o mesmo circuitinho que eu coloquei para vocês, só que aqui ele está explicando bem certinho, né, a conversão do LM35, como é que ele funciona. Ó, esse aqui é o circuitinho que a gente montou lá, né? Eu fiz exatamente esse circuito, ok? E é um termômetro digital. Então aqui ele explica bastante. Ó, aqui é o circuito pronto, né? Depois de um circuitinho que dá para ser montado, né? Esse daqui é o LM35, ó, que é o sensorzinho de temperatura, tá? Então ele explica como é que funciona, as características e tudo mais, né? Aqui tem os valores. Então esse documento aqui eu também vou deixar para você fazer uma leitura. E porque também na aula de hoje eu vou deixar o forms correspondente. Eu vou deixar uma atividade, né, com alguns questionamentos sobre o funcionamento desse circuito, algumas características. Eu quero que você responda, tá? Então, com relação aos componentes, né, como eu falei para vocês aqui, esse diodo aqui é um N4148, é só você procurar. Capacitor a gente já viu, né, como é que faz a edição do valor, tudo. O LM35 é só você digitar na descrição aí, LM35 você vai achar, tá? Estou usando aqui o Isis, né, que é aquela versão 7, que a maioria de vocês aí, quem tem instalado tem essa versão, né? E os resistores também, só ir alterando aqui os valores, tá bom? Então é bem tranquilo, né? Eu acho que é um circuitinho bem facinho de entender, né? A gente tem a alimentação, tem aqui o pino de terra dele, né? E todos esses circuitinhos aqui são circuitos para tirar ruído, né? Para estabilizar o funcionamento dele, né? Então se você for montar na prática, o ideal é que você monte dessa forma mesmo, tá? Com todos esses componentes que estão aqui. E aí a gente consegue, através... eu poderia mandar essa informação para um display, alguma coisa nesse sentido, né? Que eu tenho uma tensão aqui proporcional, consigo, através dessa tensão proporcional, mostrar de repente num visor, alguma coisa assim, tá? Mas o interessante mesmo para a gente ver é o funcionamento dele, né? Que eu consigo, ele tem um limite, acho que de temperatura, vamos ver até quanto ele vai chegar aqui. Eu não sei se aqui ele vai até 150 graus, ó. É o máximo que ele, de temperatura que ele suporta, 150 graus.
E ali mostra a tensão proporcional. Agora o menor valor, acho que é menos 55. Ó, e ele mostra aqui também. Aqui ele já perde um pouquinho a precisão, tá vendo? Mas isso que ele está perdendo aqui é em função do sensor, tá? O sensor que ele não é tão linear para temperaturas muito baixas. Mas você pode ver que quando a gente já está próximo na escala de 0, deixa eu ver o 0 aqui como é que está. O 0 já está bem próximo, 0,11, né? Então nas tensões muito negativas, nas temperaturas muito negativas, ele não é tão linear, tá? Mas acho que é tranquilo, né? Deu para entender certinho qual que é o objetivo, tá bom? Então na aula de hoje vocês, depois que assistirem essa videoaula, dá uma lida naquele documento que eu vou deixar junto, né? Um documento do doc explicando o funcionamento da LM35 e tudo mais do circuito, e depois responde ao Forms com alguns questionamentos que eu tenho bem simples também a respeito desse circuito, tá bom? Boa noite a todos e até a próxima aula.